Bom, gente, voltando aqui dando nossa continuidade, né? Nós vamos ver sobre a preservação da Bíblia pelo texto tradicional. Esse aqui é um resumo só para iniciar, mas são pontos bem complexos que a gente vai ter que entrar agora. Bom, a Bíblia ela foi perfeitamente preservada em dois textos. O Antigo Testamento ela foi perfeitamente preservada pelo texto massorético e o Novo Testamento foi perfeitamente preservado pelo texto recebido, em latim conhecido como Textus Receptus. Tá? Esses dois textos, o Antigo e o Novo, foram usados para todas as Bíblias da Reforma Protestante. Toda a Reforma Protestante foi feita com base nesses dois textos. Tá? E nós vamos falar sobre eles. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que a própria Bíblia diz que Deus ia preservar a palavra dele. Bom, Deus fala, tem uma lista de versículos aqui, eu vou deixar só um endereço para vocês, de que Deus preservaria suas palavras. Tá? Primeira Crônicas 16:15, Salmo 12, 6 e 7, Salmo 19, 7 e 8, Salmo 33, 1, Salmo 100, versículo 5, Salmo 111, 7 e 8, Salmo 117, 2, Salmo 119, 89, 152, 160, Salmo 138, 2b, Isaías 48, Isaías 59, 21, Mateus 4, 4, Mateus 5, 18, Mateus 24, 35, Lucas 4, 4, Lucas 16, 17, Lucas 21, versículo 23, João 10, versículo 35b, João 16, versículos 12 e 13, 1 Pedro 1, versículos 23 e 25, Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Nesses textos, são todos textos ressaltando que Deus ia manter e preservar a palavra dele. Bom, Deus prometeu manter e preservar a palavra dele. E existe um texto em Provérbios 22, 20 a 21, a palavra, tem um texto-chave, né, sobre a preservação da Bíblia, que diz o seguinte: porventura não te escrevi eu excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para fazer-te ter a certeza das palavras da verdade, e assim possa responder palavras de verdade aos que te consultarem? Então, mais um versículo aí que vem ressaltando que essas palavras foram deixadas para nós para que a gente tivesse certeza do que falar quando fôssemos consultados sobre Deus. E aí ele está falando sobre as palavras escritas, né, que foram deixadas, né, para que a pessoa possa saber e ter certeza das palavras da verdade. Bom, se o próprio Deus está dizendo isso significa que aquilo que está escrito na palavra dele é totalmente proveitoso para nós. Então a Bíblia ela não deve não somente ser lida, né, mas ela deve ser lida, exposta, examinada, lida publicamente, pesquisada diariamente, para que tudo que esteja escrito nela possa ser possa tirar para a nossa vida as verdades espirituais que estão escritas nela. E essa preservação é o seguinte: se Deus preservou, ele teve que preservar essa palavra dele continuamente, porque se ele deixasse de preservar, a palavra se perderia em algum momento. E Deus vai parar de preservar a palavra dele? A gente viu que nenhum jota nem um tio da lei se passará. Isso quer dizer o seguinte, que a palavra de Deus ela nunca vai passar, porque Deus garante a palavra dele sempre, a todo instante. Então, o que acontece aí? Todas as vezes que foi necessário você saber o texto bíblico, ele esteve disponível para aquelas pessoas que estivessem dispostas a pagar o preço. E eu não estou falando de preço financeiro, pode também ser o preço financeiro, mas de pessoas dispostas a pagar o preço. O que acontece nisso tudo? Nós temos hoje, no Antigo Testamento, 4 textos. Nós temos o texto massorético, que foi publicado por Ben Shaim, né, na Europa. Ele é a publicação em
em imprensa, né? Uma prensa, a publicação do texto manuscrito, que é o texto massorético. Eu já falei em vídeos anteriores aqui. Esse texto sempre esteve disponível para ser pesquisado junto ao povo que recebeu o texto bíblico do Antigo Testamento, que é o povo judeu. Existe um outro texto, que é o Pentateuco Samaritano. Ele nunca esteve sempre disponível, então nós não podemos considerá-lo como palavra de Deus. Nós temos o manuscrito do Mar Morto, que só passou a estar disponível em 1947 em diante, então esse texto ele não pode ser o texto preservado por Deus. E nós temos a Septuaginta. Uma questão que eu quero falar de Septuaginta é o seguinte, já falei acho que num vídeo anterior, a Septuaginta ela não poderia ser verdadeira, porque o povo judeu sempre entendeu que a Bíblia foi inspirada em hebraico, não em grego. E a gente vê também que as evidências da Septuaginta são evidências falsificadas. A carta de Aristéias ela tem erros, né, históricos, erros nela, que indicam que ela seja uma falsificação de Orígenes para validar uma tradução que ele fez do Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta. Nós não temos registro de cópia da Septuaginta antes de Orígenes. E alega-se, né, que a Septuaginta seria de 200 a.C. No entanto, Flávio Josefo, um pouquinho depois de Jesus morrer, Flávio Josefo fala da necessidade que seria interessante ter o Antigo Testamento em grego para facilitar que algumas pessoas lessem. Peraí, se antes do ano 100 Flávio Josefo diz que não existe um texto grego no Antigo Testamento, e há evidências de que a Septuaginta e a carta de Aristéias sejam falsificações de 200 depois de Cristo, tudo indica que nunca existiu essa Septuaginta de 200 a.C. E aí qualquer tradução baseada na Septuaginta não seria um texto correto, não seria um texto puro, não seria um texto perfeitamente preservado por Deus. Queria lembrar aqui o seguinte, mas a Bíblia que eu usei, a Bíblia que usaram para me converter, foi uma Bíblia que usa a Septuaginta no Antigo e usa o texto crítico no Novo Testamento e mesmo assim me converti. Olha, uma espada, ainda que velha, enferrujada e fraca, ela consegue cortar, mas não tão bem. Se você estivesse num combate e tivesse que usar uma espada, você preferiria uma espada perfeita, lisa, limpa, com corte, ou uma espada velha, enferrujada, quase se quebrando? Seria melhor você ter a primeira espada. Então, se você tem opção, você usaria a primeira. E aqui nós estamos mostrando que a espada boa, a espada perfeita, é aquela que o Antigo Testamento é o texto massorético e o Novo Testamento é o texto recebido, né? E não o texto crítico do Novo Testamento. Mas para o futuro a gente vai falar desses textos aí. Então nós temos essas diferenças aí de textos, e no Antigo Testamento você tem, desde a Reforma Protestante, uma difusão muito grande do texto massorético do povo judeu. Antes da Reforma Protestante usava-se muito o texto do Septuaginta. Inclusive ele foi usado na Vulgata Latina, né, que é a tradução por latim da Igreja Católica, né, usado pela Igreja Católica como tradução oficial da Bíblia, como texto oficial da Bíblia. E essa Vulgata Latina, ela usou no Antigo Testamento, ela usou a Septuaginta. Isso significa que não é um bom texto. Ele pode ajudar você à salvação? Sim. Ele pode instruir você em justiça, em bondade? Sim. Mas ele não é o texto perfeitamente preservado. Se você tivesse que escolher entre um pedaço da revelação de Deus e a revelação completa de Deus, o que você escolheria? Portanto, o que a gente pode garantir é o seguinte, que com relação ao Antigo Testamento, nós devemos ler o texto massorético, que é o texto hebraico. Onde ele está traduzido hoje? Hoje, a melhor Bíblia em português é a João Ferreira de Almeida, a Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. No Antigo Testamento, ela usa somente o texto massorético e mais nada.
Então, essa é a única Bíblia que eu indico como palavra perfeita e preservada de Deus. É a Bíblia de João Ferreira de Almeida, é a Bíblia da King James, é a Bíblia em espanhol Reina Valera, é o Antigo Testamento maçorético que foi usado em todas as Bíblias da Reforma Protestante. Esse texto sempre esteve disponível com o povo judeu. Ele pôde ser estudado por todos os períodos anteriores à Reforma Protestante. Embora às vezes fosse um pouco difícil, ele poderia ser estudado sim. Então nós temos aí um texto que sempre esteve disponível no Antigo Testamento, que é o texto maçorético, um texto escrito em hebraico. Tá? Vamos lá. E com relação ao Novo Testamento, nós temos aí o texto recebido e o texto crítico. O que é isso? O texto existem cerca de 5.600 manuscritos em grego do Novo Testamento. Alguns são vários livros inteiros, alguns são pedaços de versículos, tem de tudo. E existem dois grupos de textos basicamente aí. O grupo do texto recebido e o grupo do texto crítico. O que é isso? O texto recebido é o texto majoritário, o texto principal. São mais de 5.000 manuscritos que estão ali. Eles têm minúsculas divergências entre si. Às vezes um texto tem uma palavra equivocada, mas mais de 5.000 manuscritos têm a palavra certa. Então, embora você às vezes encontre um ou outro texto que tem algumas palavras erradas, quando você compara com todos os outros manuscritos, uns 5.000 manuscritos, você vai ter o texto verdadeiro ali escrito. Então, embora às vezes você encontre um erro de cópia, você tem milhares de manuscritos confirmando qual é a verdadeira palavra que está escrita ali. Já o texto crítico é um texto que começou a ser utilizado a partir do século XIX. Ou seja, se o verdadeiro texto é o texto crítico no Novo Testamento, quer dizer que a Bíblia ninguém sabia como é que ela era de verdade, só quando veio o texto crítico no século XIX, né? Enfim, claro que não. O texto crítico são cerca de 45 manuscritos, e eles têm tanta divergência entre si que os dois principais textos gregos, né, do texto recebido, que é o Codex Sinaiticus, que foi descoberto no mosteiro no Monte Sinai, e o Códice Vaticano, que foi descoberto na Biblioteca do Vaticano. Esses dois textos, eles têm tanta diferença entre si que já catalogaram, salvo engano, 40.000 palavras diferentes entre eles dois. Ou seja, são duas Bíblias com tantos erros de cópia, com tantas palavras faltantes e com tantas palavras escritas erradas, que esses dois manuscritos, eles não combinam entre si. Você não tem como saber. Um não pode ser verdadeiro com relação ao outro. Os dois textos são tão discrepantes que com certeza um deles vai ter que ser falso para um ser verdadeiro. Já te advirto que os dois são falsos. Quem usa esse texto hoje? O texto considerado mais antigo é o Códice Vaticano. A única Bíblia que usa ele é a Bíblia Tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Ele tem uma série de falhas, esses dois textos têm uma série de falhas, sempre da mesma linha. As falhas são em tirar a divindade de Cristo, em tirar o sacrifício do sangue de Cristo, em extirpar pedaços inteiros da Bíblia, e a gente vai ver daqui a pouco aí, em vídeos futuros, nós vamos ver cada parte, cada versículo que foi adulterado, mas quase todos que foram adulterados aí. O que acontece? Então, o texto recebido, utilizado da Reforma Protestante e que sempre esteve disponível na Igreja Grega, são cerca de 5.300 manuscritos. Cerca de 95% dos manuscritos gregos são texto recebido. Onde estava o texto recebido? Na Europa Católica você não tinha acesso ao texto recebido. A Vulgata Latina ela mistura texto recebido e texto crítico, né, no Novo Testamento. Mas a Igreja Ortodoxa Grega ela preservou em grego, né, a cópia de cada um dos textos do Novo Testamento. E essa Igreja Ortodoxa Grega, preservando essa cópia, quando eles fugiram da invasão islâmica, a Igreja Ortodoxa entregou para Erasmo de Roterdã esses textos recebidos. Por isso que é texto recebido, porque Erasmo recebeu os textos.
E ele publicou esses textos que foram encontrados, foram trazidos com a Igreja Ortodoxa Grega que fugiu. E conforme o tempo foi passando, outros manuscritos foram sendo encontrados, e esses manuscritos hoje, eles são o grosso dos manuscritos do Novo Testamento, e cerca de 5.300 manuscritos hoje estão nesse grupo, texto recebido, e que se encaixam entre si, porque são textos em que você tem os versículos batendo perfeitamente com versículos de outros locais, de outros livros que foram preservados em outros locais, em outras cidades, em outras cavernas e tudo mais. Então você tem aí textos que estão sempre batendo uns com os outros. A diferença que você vê é o seguinte: o texto recebido ele espelha cerca de 95% dos manuscritos gregos. Já o texto recebido ele espelha 5% ou até menos do texto do Novo Testamento. Ele é um texto minoritário. São cerca de 5.300 manuscritos no texto recebido, e são consistentes entre si. Já no texto crítico, são cerca de 26 manuscritos mais volumosos, né? Um total de 45, mas 26 são mais volumosos, sendo que os dois principais eles não combinam entre si. Os dois principais são diferentes entre si, que é o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus. Então são conhecidos também como Aleph e B. B de bola, né? Letra B. É um código que se deu para esses textos. O texto recebido ele veio das igrejas mais fiéis à doutrina, que eram da Grécia, né? da Ásia Menor, da Grécia, daquela região do Mar Egeu. Já as Bíblias do texto recebido vieram das igrejas mais heréticas, que eram as igrejas de Alexandria, por isso que também são chamados textos alexandrinos. E o texto recebido é chamado texto bizantino, porque veio de Bizâncio, de Constantinopla. O texto recebido ele foi o único texto adotado nas igrejas durante os primeiros séculos e também durante os séculos posteriores. Já o texto recebido ele só foi passar a ser utilizado no século XIX, e com base nos ensinos de dois homens que negavam a divindade de Cristo e que inclusive eles tinham um pé para o espiritismo, né, e para a reencarnação. Pessoas que negavam a divindade de Cristo escolheram textos que eram contrários à divindade de Cristo. Então eles estavam advogando para suas próprias ideias. Das cerca de 140 mil palavras do Novo Testamento em grego, o texto crítico ele omite, ou altera, ou adiciona cerca de 10 mil. E de 200 casos que foram examinados entre a diferença do texto recebido e texto crítico, o texto crítico sempre diminui a inspiração da Escritura, a divindade de Cristo, o sangue de Cristo, o nascimento virginal de Cristo, a morte substitutiva de Cristo, a Trindade e outras doutrinas. O que mais irrita porque agora vamos falar daquele jeito que eu disse que eu ia começar a falar. O que mais irrita é uma certa... eu não queria falar isso, mas vou falar. Uma certa imbecilidade que eu vejo em teólogos. Eu não sou teólogo e vou falar assim mesmo, mas enfim. De dizer o seguinte: mas esses textos eles não destroem nenhuma doutrina da Bíblia, porque tem um texto ali que foi que não está escrito, está diferente, mas assim, que diminui a divindade de Cristo, mas existem outros textos que comprovam a divindade de Cristo. Bom, realmente não anula a doutrina, mas enfraquece a doutrina, porque você está suprimindo versículos que corroboram a doutrina. E segundo, pode não atacar diretamente uma doutrina, mas está atacando uma doutrina base de outras doutrinas. A doutrina de que a Bíblia foi preservada por Deus. Se você está dizendo que um texto que foi encontrado no século XIX, que é mais antigo e de idade do que textos mais recentes, do texto recebido, você está partindo do pressuposto, e aí vem a heresia aí que muito teólogo segue e ainda dá uma risadinha, né? Aquela risadinha idiota de que não tem argumento. A risadinha de dente amarelo.
aquela risadinha de que aquilo ali não está indo em nenhuma doutrina cardeal, principal. Só que aquilo ali está violando a doutrina da preservação. Bom, se você viola a doutrina da preservação, você está dizendo que a Bíblia ela não foi preservada e que os textos antigos é que foram menos adulterados. E aí essas pessoas elas partem do pressuposto de que o texto foi adulterado no decorrer dos séculos, e quanto mais antigo o texto, menos adulterado ele foi. Enfim, usa-se esse tipo de argumento ridículo, né, para justificar que eles estão usando textos antigos. Eu falei que esse assunto irritava, então tá aí. Mas vamos lá, estou me contando para não me irritar mais. Então são pessoas, esses teólogos, eu não levo eles em consideração com relação à inocência. Para mim ninguém é inocente, principalmente teólogo. E eu exijo muito mais do teólogo, como Jesus exigia muito mais do fariseu, do que das pessoas que não são, como Jesus não exigia tanto assim das pessoas simples. E aí eu questiono os teólogos justamente nesse assunto. Eles partem do pressuposto de que a Bíblia foi adulterada. E se a Bíblia foi adulterada, eles estão declarando que a Bíblia se perdeu e que eles estão fazendo a crítica textual. Crítica textual, você faz de um texto perdido. Você faz de um texto que se perdeu, que não existe mais, e você faz a crítica textual para saber o que estava escrito ali. Então, assim, os teólogos de hoje, eles caem numa esparrela, eles caem no conto do vigário, assim, eles agem de uma forma, e aí eu vou dizer uma coisa, até no sentido clínico, agem de uma forma idiota, mas idiota no sentido de idiotia mesmo, de doença mental. Porque eles agem sem a perspectiva nenhuma de responsabilidade, eles estão brincando com uma coisa séria, com uma coisa divina, estão brincando com a vontade de Deus, e que você pode ter certeza que Deus vai cobrar deles isso aí, vai cobrar deles muito mais do que cobra daqueles que não têm perspectiva nenhuma de ensinar alguma coisa. Enfim, é por isso que tem hora que eu não gosto de teólogo, porque falam certas coisas assim que dá nervoso. Mas vamos voltar aqui. Cuidado, tá? Com certos teólogos. Cuidado. Bom, próximo ponto aqui. Quem foram os defensores do texto crítico? Foram Westcott e Hort, com H-O-R-T. Esses dois, eles fizeram esse texto crítico, chamado Alta Crítica Textual, partindo do pressuposto que a Bíblia tinha se perdido, pegaram esses textos e criaram um texto dizendo para todo mundo que aquele ali que era o texto inspirado, aquele ali era o texto verdadeiro. Enfim, eles pegaram esses textos aí, colocaram como verdadeiros, não passam de 45, mas são principalmente 20 e pouco, 26 textos, né? Rasurados, mal feitos, mal escritos, etc., que eles colocam como se fosse um texto preservado por Deus. Na verdade, são pessoas que não creem na divindade de Cristo, não creem na preservação do texto, e os teólogos, em vez de considerarem as situações e pesquisarem a fundo para saber a realidade, eles se contentam com aquilo que o professor fala na aula de teologia. O que acontece, na verdade, é que o professor universitário brasileiro, em geral, o professor universitário brasileiro, ele é quase mentalmente incapaz. Ele é quase ele pode ser um analfabeto funcional, mas às vezes ele é quase analfabeto de verdade. Ele é analfabeto funcional no sentido de que ele não tem capacidade de interpretação e entendimento daquilo que ele mesmo fala. Então você vê hoje aí professores de bibliologia que não conhecem bibliologia, professores de teologia que não conhecem teologia, e que são pessoas que fazem como um papagaio de pirata, que repetem aquilo que foi passado para eles sem qualquer exame, sem qualquer pesquisa. Então foi por isso que eu falei que esse assunto às vezes irritava, mas é necessário falar, tá? Vou parar o vídeo por aqui, vou ter que pegar os textos mais relevantes com relação às mudanças que houveram, e vamos começar com o final de Marcos. O próximo vídeo a gente vai falar sobre o final de Marcos,
né, que os teólogos de hoje já acreditam que os últimos versículos de Marcos, versículos 9 a 20, não foram de Marcos, foram acrescentados depois. Por quê? Porque existem dois textos do texto crítico, o Códice Alexandrino, o Códice Sinaíticos e o Códice Vaticanos, que eles não têm esse pedaço do texto. Só que existe uma rasura no próprio manuscrito tão absurda que mostra que, na verdade, aquilo ali ele foi realmente retirado, ia ser colocado e não foi. Enfim, nós temos aí provas, evidências materiais de que os textos foram adulterados. E onde estão esses textos hoje? Todas as Bíblias moderninhas seguem esse texto. Nova tradução da linguagem de hoje segue no Antigo Testamento o texto crítico. A Bíblia Viva, a NVI, Nova Versão Internacional, a Almeida Século XXI, a Almeida Atualizada, até a Almeida Revista Corrigida também tem, Almeida Revista Corrigida. Enfim, quase todas as Bíblias, praticamente todas, a Bíblia de Jerusalém, praticamente toda a Bíblia no Novo Testamento, ela segue o texto crítico, de uma forma ou de outra. A única Bíblia que, com certeza, nunca segue nada do texto crítico é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Essa Bíblia no Novo Testamento, ela tem apenas o texto crítico. Ela não tem nada, o texto crítico, do texto recebido. Ela não tem nada do texto crítico nela. Então, quando eu falo de Bíblia, eu considero essa Bíblia como Bíblia perfeitamente preservada. Todas as outras Bíblias, seja em português, qualquer idioma, que não seguem somente o texto maçorético no Antigo Testamento e somente o texto recebido no Novo Testamento, são Bíblias adulteradas. São Bíblias com influência humana na sua composição. São Bíblias que sofreram adulterações e que são parte da Palavra de Deus não perfeitamente preservada. A Palavra de Deus perfeitamente preservada é a Almeida Corrigida Fiel, aqui no Brasil, a King James antiga, né, nos Estados Unidos, na língua inglesa, a Reina Valera antiga, né, em língua espanhola, e por aí vai. Mas vamos ficar por aqui. E no próximo vídeo eu vou falar sobre alguns textos, principais textos que foram modificados, né, quando começaram a adotar o texto crítico, né, a alta crítica textual na Bíblia. É uma série de erros, uma série de adulterações, são doutrinas heréticas, enfim, são coisas totalmente demoníacas, né, são uma obra de Satanás na vida das pessoas. São teólogos que preferem seguir o diabo do que a Deus e que dão ouvidos a mentiras. Mas nós vamos deixar para o próximo vídeo, tá? Desculpa aí se eu comecei a perder o controle, mas tem hora que a gente não tem sangue de barata, e quando mexem com a palavra de Deus, quando atribuem a Deus algo que é falso, mas isso me irrita profundamente, né? Até lembrei aqui de um teólogo, não lembro quem, que falou o seguinte: se um cachorro, ao ver alguém ir contra o dono dele, late violentamente, por que eu não faria algo semelhante quando alguém vai contra Deus? Então, assim, é mais ou menos por aí. Ainda que eu fosse um cachorro de Deus, isso seria para mim o máximo que eu poderia chegar com relação a Deus. Mas eu não aceito qualquer tipo de ato, né, de palavra contra Cristo, principalmente desses teólogos e tudo mais, essas alterações da Bíblia, né, que muitos fizeram aí no decorrer dos séculos, principalmente século XIX em diante, que foram feitas muitas adulterações, foram encontradas adulterações e adaptadas para a Bíblia, né? Começaram a usar esses textos como se fosse Bíblia, mas na verdade eu prefiro então latir, tá? Contra essas pessoas que aceitam o erro do que ficar parado deixando tudo acontecer. Enfim, Deus abençoe. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, quando a gente falar das mudanças de alguns textos pontuais que vamos tratar um por um. Fica com Deus.